Fala, galerinha! Beleza, beleza, beleza? Vamos iniciar aqui mais uma aula de física nessa tarde de quinta-feira do dia 11 de agosto. Jovenzinhos, vamos começar a nossa aula número 2 de hoje, tá? E feliz dia do estudante, né? O Gabriel me lembrou agora na aula da tarde. Feliz dia do estudante para vocês, para todos que estão acompanhando essa aula, que estão aí tentando, através da educação, chegar a algum lugar. É um prazer tê-los aqui como estudantes. Então, feliz dia do estudante para a galerinha que nos acompanha. Meus queridos, vamos então voltar para o nosso tema. Vamos voltar aqui para a nossa aula de hoje, que é de ímãs e interações entre ímãs. O Jordan Moura perguntou sobre o fenômeno que acontece nas telas das TVs. As TVs de tubo, né, Jordan? Jordan, ali não é magnetismo, meu querido. Sinto decepcionar você. Não é magnetismo. Tá bom? Jovens, ali é basicamente um fenômeno de atração elétrica. O que acontece, professor? Imagina aí a tela da tua TV repleta de elétrons. Repleta de elétrons. E ao desligar a tua TV, esses elétrons permanecem lá. Por que, professor, que tem elétrons na tela da minha TV? É porque aquele tubo atrás da TV, aquela parte de trás da TV, ela é um canhão de elétrons. Ali você tem um canhão de elétrons. Esses elétrons, eles vão ser jogados em direção à tela e existem vários fios enrolados ao redor da tua tela para que esses elétrons fiquem fixados na tela. Enquanto a TV estiver ligada, esses fios enrolados, essas bobinas idênticas como eu falei para vocês na primeira aula, elas servem como ímãs. Só que esses ímãs vão magnetizar esses elétrons de tal forma que eles fixem na tela. São eletroímãs. E aí o que acontece, professor? Esses elétrons, quando você desliga a TV, os ímãs também desligam, porque eles são ímãs elétricos. E aí os elétrons, eles vão ficar fixados na tela por um tempo. Por um tempo, não para sempre, mas por um longo tempo. E aí, quando você passa perto da tela da TV, esses elétrons vão atrair os elétrons que estão nos teus fios de cabelo. É por isso que os fiozinhos do teu braço, os fios de cabelo, eles ficam eriçados. É o mesmo fenômeno que acontece para a formação do raio. A nuvem, ela é neutra. Ela está neutra. O solo, ele é cheio de cargas positivas. Quando a nuvem ela está cheia de água, ela pesa e chega próximo do solo, do chão. Daí surge um fenômeno elétrico chamado de indução eletromagnética, em que há uma separação das cargas. As cargas debaixo da nuvem acabam sendo negativas, porque são atraídas pelo solo positivo, e as cargas positivas vão ficar na parte de cima da nuvem, separadas, porque elas são repelidas pelo sinal contrário, pelo sinal igual do solo.
E aí acontece essa atração eletromagnética de negativo da nuvem com positivo do solo. Professor, e o raio? Já perceberam que quando a gente usa, talvez vocês já viram isso na internet, algum vídeo, ou até já presenciaram. Quando a gente usa o gerador de Van der Graaf, que é aquela bolona que as pessoas chegam próximas e o cabelo ele fica para cima, é o mesmo caso da TV, é o mesmo caso da nuvem. Quando você se aproxima demais da TV de tubo ou se aproxima demais desse gerador de Van der Graaf, sai um raiozinho, sai um fio de luz, né? Da bola para o seu braço ou da TV para o seu braço. Não sei se já perceberam. Na TV é mais difícil, mas o gerador de Van der Graaf é mais fácil. É porque ali você tem o deslocamento de elétrons. E esse deslocamento de elétrons é o que forma um raio. Por isso que o nome é descarga elétrica. Na tentativa de deslocar esses elétrons da nuvem para o solo, cria aquela luminosidade da descarga elétrica, que é o raio. Tá bom? Então, esse fenômeno não tem nada a ver com o magnetismo, viu, Jordan? Basicamente é um fenômeno eletrostático. Certo? Beleza? Gera um arrepio, né? Gera um arrepiozinho. Jovens, vamos então falar agora da bússola e o magnetismo da Terra. Como eu falei para vocês, né? A bússola ela é atraída por conta do magnetismo da Terra. Certinho? Por conta do magnetismo da Terra. E aí, galerinha, eu falei para vocês que a bússola ela é atraída, o seu lado norte, aqui é o norte da bússola, né? O seu lado norte é atraído para o norte geográfico. Só que norte não pode atrair norte. Norte não pode atrair norte. Norte só pode atrair sul. Então é por isso que no lugar do norte geográfico, você tem o sul magnético. Tá? Vou até colocar aqui, SM, sul magnético. E no lugar do sul geográfico é o norte magnético. É só lembrar o seguinte, o que vocês aprendem lá na geografia com o professor Adriano, aqui na física é o contrário. É só você pensar assim, tá? Só você pensar assim. Professor, eu já percebi, e o senhor já até falou no primeiro horário, que a bússola ela não aponta para o norte realmente, né? Ela tem uma pequena inclinação. Qual o valor dessa inclinação, professor? No globo da Terra, essa inclinação ela pode chegar próxima dos 30 graus. Aqui você tem norte e sul, né? Norte geográfico, sul geográfico. E aqui você tem sul magnético, norte magnético. E agora, professor, essa inclinação que o senhor falou, essa inclinação ela pode chegar até 30 graus. É uma inclinação de até 30 graus.
Isso, a inclinação é um ângulo, exatamente. Pode partir dos 23. Pode partir dos 23 e chegar até 30 graus. Ok. Tranquilo, né? Santa Cruz dos Milagres. E essa bússola, como eu falei no primeiro horário, ela foi a primeira aplicação prática dos fenômenos magnéticos. Já tinha conhecimento dos fenômenos magnéticos. Os ímãs já tinham sido estudados lá na Inglaterra pelo médico da rainha da Inglaterra, médico da realeza inglesa, William Gilbert, que também era físico, tá? William Gilbert fez os primeiros estudos sobre o magnetismo, né, sobre os ímãs. E a bússola foi uma criação chinesa. E como era essa criação, professor? Como foi realizada essa criação? Eles pegaram uma agulha imantada, uma agulha magnetizada, e colocaram ela dentro de um pote com água. Ao fazer isso, eles perceberam que a agulha se movimentava livremente. Então, lá na bússola, você nada mais tem que uma agulha imantada. Ok? Nada mais é ali que uma agulha imantada. Perfeito, jovens? Bacana? E aqui vem o que eu estava falando também para vocês no primeiro horário, de que o norte do ímã aponta para o norte geográfico. E o polo sul do ímã aponta aproximadamente para o polo sul geográfico. No caso, esse ímã seria a bússola, né? O norte da bússola aponta para o polo norte geográfico, que é o nosso famoso sul magnético. E o polo sul do ímã aponta aproximadamente para o polo sul geográfico, que é o nosso norte magnético. Sim. Sim. Só que já estava bem estabelecido já. Na época de Gilbert já estava bem estabelecido. Agora, os primeiros achados com relação a ímã foi feito por Gilbert. Ele teve contato diretamente com as pedrinhas, as rochas magnéticas ímãs. Ok? Jovens, vamos então começar as nossas atividades, tá? Vamos começar aqui os nossos exercícios para a nossa aula sobre magnetismo. Meus queridos, a primeira questão vai dizer o seguinte: um pedaço de ferro é posto nas proximidades de um ímã, conforme o esquema abaixo. Então, você observa que eu coloquei um ímã próximo de um material de ferro. Perfeito? Pessoal, vamos lá. Olha o que a
questão vai perguntar para a gente: qual é a única afirmação correta relativa à situação representada na figura? Eu trouxe essa informação na aula passada. Eu falei dessa informação no início da aula passada. Então você tem que lembrar da aula passada, lá de terça-feira. Vai ter que lembrar aí dos teus resuminhos que você anotou. E aí você vai gabaritar corretamente, tá? Eu vou te dar 2 minutinhos para isso, ok? E aí a gente volta depois desse time. 2 minutinhos. Muito bem. Estou vendo aí a participação geral da galerinha de São Gonçalo, Santa Cruz dos Milagres. Muito bem. Jacobina. E aí? Galerinha do YouTube também. E aí, o que vocês acham? Jovens, vamos lá. Tem gente gabaritando letra A, todas as letras, né? Todas as letras. Mas só tem uma correta. Tentem pensar aí mais um pouquinho. Qual é a única afirmação relativa a essa situação? Jovens, eu falei isso na aula passada, lá de terça-feira. Falei isso na aula de terça-feira. Quando você tem um ímã e um objeto ferromagnético, você tem uma atração que o ímã atrai esse objeto. Então, o ímã aplica uma força sobre o objeto, fazendo o quê, professor? Atraindo ele. Então, a força, essa força aqui é a força que o ímã faz sobre o objeto. Certo? Porém, de acordo com a terceira lei de Newton, para toda ação
existe uma reação igual de mesma intensidade, porém de sentido oposto. Essa força aqui de baixo é a força que o objeto aplica sobre o ímã. Tá bom? Essa força aqui é a força de reação. Eu costumo até falar esse exemplo aqui quando eu estou dando aula de leis de Newton. Eu falo da atração magnética, que é uma aplicação da terceira lei de Newton. Ou seja, a força que o ferro exerce sobre o ímã é uma força de mesma intensidade que o ímã exerce sobre o ferro. E aí, galerinha, a gente só pode marcar a letra E. Galerinha de Jacobina acertou. Nossa letra E. Letícia de São Gonçalo, parabéns, minha linda. Parabéns. Letra E é o nosso gabarito. Tá? Parabéns, moça. Acertou. Então, letra E é o nosso gabarito, certo, jovens? Não olhe só pelo lado do ferro, não olhe só pelo lado do ímã. É uma atração que acontece simultaneamente. Eu já havia até falado sobre isso na aula de hoje, né? Falei quando o Gabriel me perguntou sobre os ímãs de geladeira. Eu falei, Gabriel, os ímãs de geladeira, o ímã atrai a porta, assim como a porta atrai o ímã. Eu lembro de ter falado isso hoje. Tá? Então, isso acontece de forma igual. Tem mesma intensidade, sentidos opostos e acontece mutuamente, ou seja, no mesmo momento. No exato momento que o ímã atraiu o ferro atraiu o ímã também. Beleza? Por isso que o gabarito é a letra E. Letra E. Certo? Jovens, próxima questão. Essa daqui é fácil também. Essa daqui é fácil. Falei também hoje, falei na aula de terça-feira também. Certo? Sobre os materiais ferromagnéticos. Um ímã, com certeza, não atrai. Vou te dar 2 minutinhos para pensar. 2 minutos.
jovens? Opa, galerinha no geral, né? No geral, marcou o gabarito correto. Eu não tenho atração de um ímã com materiais de alumínio. Todos os outros são materiais ferromagnéticos. A arruela de ferro, que é como se fosse uma porca de ferro, prego, lâmina de barbear e a panela de ferro. Todos eles são caracterizados como materiais ferromagnéticos, tá? Professor, eu fiquei na dúvida entre lâmina de alumínio e caneca de alumínio. Jovens, normalmente o alumínio, ele não sofre oxidação, não é isso? Você tem aí uma liga metálica que não sofre oxidação como os outros metais. Então já dá para você caracterizar, não relacionando com magnetismo, né? Mas se você não saber se esse material tem alumínio ou não, a lâmina de barbear. A lâmina de barbear, ela é composta por uma liga metálica que facilmente sofre oxidação. Então ela já não teria o quê? Alumínio na sua composição. Tá? Mesmo exemplo. Isso, exatamente. Olha aí o NOx aparecendo. Muito bem. Tá? E aí a lâmina de barbear, ela facilmente sofre esse processo de oxidação. Ah, professor, então não tem alumínio na composição dela, né? Não. Beleza? Já no caso do alumínio, voltando aqui para a física, por que o alumínio não é um material ferromagnético, professor? O alumínio é um material paramagnético. Não sofre nada na presença de um ímã. Tá? Então, internamente, as partículas magnéticas do ferro, elas são todas bagunçadas. E quando eu tenho uma proximidade do ímã, nada acontece na orientação dessas partículas. Chega um ímã perto delas, ela, um ímã só. É só um ímã. Nada acontece, não. Tá? Já um material ferromagnético, todas as partículas desse material ferromagnético ficam, nossa, um ímã? Sério? Então, todas vão se orientar para o lado do ímã. Tá? É por isso que os materiais ferromagnéticos são facilmente atraídos. Beleza? Jovens, vamos para a terceira questãozinha, tá? Vamos para a terceira questãozinha que diz o seguinte: os ímãs A, B e C, representados na figura a seguir, foram cerrados nas regiões 1, 2 e 3, obtendo-se, assim, duas partes de cada um. Em que caso as partes de um mesmo ímã não podem se unir magneticamente após o corte, de modo a mantê-lo com a aparência que tinha antes do corte? Então, qual dos casos eu não tenho união novamente entre os ímãs? Novamente eu vou te dar 2 minutinhos, tá? Aí você vai me dizer se é o ímã A, se é o ímã B, se é o ímã C. O que eu tenho que lembrar, professor? Da propriedade da atração e repulsão. Polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. E de qual outra propriedade, professor? Propriedade da inseparabilidade dos polos.
Ao cortar um ímã, ele vai manter os polos que ele tinha antes. Se o sul está para a esquerda, nos dois pedacinhos o sul vai ficar para a esquerda. Se o norte estava para a direita, nos dois pedacinhos o norte vai continuar para a direita. Certo? Se o norte está para cima, o norte vai continuar para cima. Se o sul está para baixo, o sul vai continuar para baixo nos dois pedacinhos. Tá bom? Vou dar 2 minutinhos para vocês. Depois dessa dica aí ficou fácil. E aí a gente vai voltar com a resolução da questão. 2 minutos. Estamos de volta. O pessoal está dizendo que é o ímã C. Tem gente dizendo que é o B. Gente dizendo que é o A. Todos, né? Então, será? Vamos lá, galerinha. Vamos dividir um por um. Tá? Um por um. Cada uma das situações. Jovens, se eu tenho ímã A, olhando para o ímã A, olhando para esse primeiro ímã, o que é que nós vamos perceber, jovens? Vamos perceber que ele foi dividido horizontalmente. Então, o ímã A, ele vai ter a seguinte separação. Inicialmente, lá no ímã A, eu tinha o norte aqui em cima. E o sul aqui embaixo. Primeira propriedade. Propriedade dos dois polos de um ímã. Um ímã nunca pode ser um objeto com um único polo. Ele tem que ter dois. Então, se o polo norte era o polo de cima no primeiro ímã, embaixo só pode ser o polo sul. No ímã de baixo, o polo sul era o polo de baixo. O polo que sobrou tem que ser o polo norte. O que aconteceu? Ficou norte em cima de sul.
então vai haver atração entre eles dois. Vou poder unir novamente os dois ímãs. Entendido? É assim que a gente vai fazer. É assim que a gente vai trabalhar. Certo? Vamos para o ímã número... O ímã letra B. Que número, professor? Letra. Ímã letra B. O ímã letra B foi separado parecendo duas meias, né? Duas meiazinhas. Letra U foi cortada ao meio. Aqui em cima, na direita, eu tinha polo norte. Em cima, na esquerda, eu tinha polo sul. De novo, não posso ter ímãs de um único polo. Então, quer dizer que esse ladozinho restante do primeiro ímã tem que ser sul e o ladozinho restante do segundo ímã tem que ser norte. Professor, não entendi. Esse pedacinho aqui não é o pedacinho mais perto do norte que o segundo ímã tem? Então aqui vai ficar norte, idêntico com o outro. Esse outro ladozinho aqui não é o lado mais próximo do sul que o segundo ímã tem? Então, esse ladozinho de preto tem que ser o sul do ímã B. Dessa maneira, vai haver atração novamente. Ok. Professor, e o ímã C? O ímã C, ele foi separado verticalmente. O que acontece, professor? Aqui em cima você tem norte para o da esquerda e sul embaixo para o da esquerda. Porém, no da direita você também tem norte e você também tem sul. Então vai ficar norte do lado de norte, sul do lado de sul. E aí? Norte vai repelir norte, sul vai repelir sul. Não, não vai. Não vai, Érica. Norte vai repelir norte e sul vai repelir sul. A atração só acontece entre polos diferentes. Só pode ser o C. Ok, jovens. Só há atração quando eu tenho a proximidade do polo sul com o polo norte. Ok? Agora, se você virar um dos ímãs, aí você vai ter atração de novo. Não, mas as setas, elas não podem estar para baixo, não.
Porque o ímã ele não pode atrair o próprio polo, não. Assim, um ímã, o norte dele atraiu o sul dele mesmo, não pode. Se você está falando, professor, mas o norte do primeiro pode atrair o sul do segundo, está muito longe. Isso para ímãs já é longe. Só acontece a atração se você virar um deles. Aí vai acontecer a união deles novamente. O áudio está cortando? Dá uma olhadinha aí, Júnior, por favor. Tá ok? Ou está cortando? Jovens, eu vou dar um minutinho para vocês. E aí depois a gente retorna, tá bom? Um minutinho e a gente volta. Aqui pra gente o áudio está ok, viu, jovens? Aqui pra gente o áudio está ok. Certo? Beleza? Meus queridos, olha aí, a galerinha de Jacobina na questão anterior, Santa Cruz dos Milagres, o Cauã de São Gonçalo também acertaram, né? Falaram que era a letra C. Parabéns, viu? Quem colocou letra C na questão anterior acertou. Vamos para a quarta questão, jovens. Vou te dar 2 minutinhos para você analisar essa quarta questão. E aí a gente volta depois desse time, tá? 2 minutinhos e aí a gente retorna. 2 minutos.
E na nossa questão 4, voltamos aqui para a questão 3, a pedidos da galerinha de Jacobina. Esse foi o enunciado da nossa questão 3. Enunciado da nossa questão 3. Beleza? Aqui foi a nossa resposta para a questão 3. Ok? E aí vamos para a questão 4 agora. Ele fala o seguinte: as bússolas são dispositivos usados ao longo dos séculos para facilitar a navegação. Assinale a alternativa correta em relação às bússolas. Letra A. As bússolas são pequenos ímãs que se orientam de acordo com o campo elétrico da Terra. Cuidado, cuidado. Campo elétrico ou campo magnético? Campo elétrico ou campo magnético? Cuidado, olha essa leitura rápida, né? Campo magnético. Então, a letra A está fora. Certo? Campo magnético da Terra, não é elétrico, tá? Letra B. As bússolas são capazes de apontar na direção exata do norte geográfico? É exata ou é aproximada? É exata ou é aproximada? Lembra que tem uma defasagem de 30 graus? Uma inclinação de 30 graus? Então não pode ser exato. Letra C. As bússolas são úteis em qualquer região do planeta? Qual é a região do planeta que bússola não é nem útil? São os polos, né? São os polos. Nos polos, bússola, mesma coisa que nada. Letra D. As bússolas são agulhas magnetizadas que se alinham de acordo com o campo magnético da Terra. Essa daqui está perfeita. Além de dizer que não são ímãs, e sim agulhas magnetizadas, fala que se alinham de acordo com o campo magnético da Terra. Letra D de dado. Tá bom? Professor, as bússolas são paia, já que não funcionam em qualquer parte do planeta. Tem seus poréns, né? Inclusive, eu não sei se foi aqui que eu falei, acho que eu falei com a galerinha da manhã isso. Me perguntaram por que os aviões eles não podem passar exatamente nos polos, né? Eles sempre fazem curvas e não voam diretamente em cima do polo magnético norte e do polo magnético sul. Certo? Não podem voar. Por quê? Porque a orientação da bússola dos pilotos iria ficar desalinhada. Ia ficar uma bagunça só. Então, basicamente, eles iam voar às cegas. Então, eles não podem voar sobre o campo magnético da Terra nos polos norte e sul. Certo? E letra E também está errada porque as bússolas são capazes de apontar na direção do sul geográfico. E elas apontam, na verdade, para o norte geográfico, aproximadamente para o norte. Certo? Galerinha dos polos aí de São Gonçalo, estão atentas. Jacobina também. Isso. Regis Láurea respondeu aí que não, né? Somente norte e sul é o ponto que elas não funcionam, a bússola, né? Aproximada, exatamente, São Gonçalo. É aproximada.
Adriele diz que é letra D, isso mesmo, gabaritamos letra D. E Jacobina também falou aí que seria letra D de dado. Bom? E isso, Gabriel, tem a questão delas serem agulhas magnetizadas e não propriamente ímãs, né? Então, cada alternativa tinha um erro bem explícito, né? Então, cuidado com a letra A. Teve muita gente que não leu direito, acabou lendo rápido demais e marcou a letra A. Na letra A era campo magnético que deveria estar ali no lugar de campo elétrico, tá? Beleza? Quinta questão. Vou te dar aí 2 minutinhos também para vocês tentarem marcar. E eu quero a alternativa falsa. Quero a alternativa errada. 2 minutinhos para vocês. Vamos lá, galerinha. Voltando aqui para a nossa quinta questão. Galerinha de São Gonçalo antenada aí. E já com pergunta, né? Professor, qual a diferença entre campo elétrico e campo magnético? Regis Laure aí de São Gonçalo perguntando, participando de novo. Gente, a diferença de campo elétrico para magnético. O magnético, que é o que nós estamos estudando agora, ele provoca uma alteração das partículas magnéticas dos corpos ferromagnéticos. Como assim, professor? Na presença de um ímã, tudo aquilo que está ao redor do ímã, que é de matéria ferromagnética, vai se orientar para próximo do ímã. Imagina que as partículas magnéticas são como setinhas, que fora do campo magnético de um ímã estão desorientadas. Mas na presença de um campo magnético, elas apontam diretamente para o ímã. Então essas partículas magnéticas, elas se sentem orientadas por esse campo magnético, que é uma região ao redor de um ímã, por exemplo,
ao redor de um material ferromagnético que provoca uma alteração na orientação dessas partículas magnéticas dos objetos. O campo elétrico também é uma região que provoca uma interação entre cargas. Olha a diferença. Partículas magnéticas não é a mesma coisa que cargas elétricas. Então, se, por exemplo, eu tenho uma corrente elétrica acontecendo, então quer dizer que eu tenho um campo elétrico ao redor de um material sólido provocando aquela corrente elétrica, provocando a orientação das cargas. Um raio, por exemplo, ele só acontece porque você tem ali naquela região um campo elétrico para as cargas interagirem e se deslocarem da nuvem para o solo. Beleza? Jovens, então qual seria a resposta da nossa quinta questão? Sobre o campo magnético terrestre. Galerinha de São Gonçalo, deu para entender, né? A dúvida, tirou a dúvida, né? Então os meus anjos que responderam aí a alternativa correta, na verdade a errada, né? Que eu quero a falsa. Olha aí, letra A. O polo norte magnético encontra-se no sul geográfico da Terra. Essa daqui está correta. Ok? Letra B. O polo sul magnético encontra-se no polo norte geográfico da Terra. Também está correta. É ao contrário, né? O que é magnético encontra-se ao contrário em relação ao que é geográfico. Letra C. O campo magnético terrestre é mais fraco nos polos. Isso aqui está errado. Ele é mais forte nos polos. Beleza, jovens? Professor Tércio Câmara já está aqui presente no estúdio. Vai começar a aula com aquela música já previamente escolhida a dedo. E a gente vai finalizar a aula de hoje porque vai começar um show de aula de biologia. Beleza, jovens? Nos encontramos na próxima semana. Até a próxima aula, jovens. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.